Olá, neste vídeo veremos o passo a passo dos dados, como fazer ajustes. Nós já vimos como interpretar os dados no vídeo anterior e vamos passar agora então para essa interpretação e a utilização na prática. O primeiro passo é identificar se existem padrões naquelas análises dos dados. Se sim, tudo bem, atuaremos em cima desses padrões. Se não existirem padrões, é o que nós chamamos de comportamento caótico. O comportamento caótico não existe nenhuma atuação imediata que possa resolvê-lo. Por quê? O que significa um comportamento caótico sem padrão? Significa que o indivíduo não realiza glicemias de forma adequada, não realiza ajuste de formas adequadas, de formas constantes, muito provavelmente tem alimentações variadas com a informação de dados de carboidratos que podem ser erráticas, ou seja, cria-se um padrão não interpretável. Isto é um padrão caótico, você não tem nenhuma regularidade durante o dia, você tem glicemias altas, baixas. Aqui existem alguns pacientes que transitam com hipoglicemias e hiperglicemias muito variadas. Nós veremos depois um padrão para que seja mais fácil de identificar. Então, qual é a atitude neste momento? Como fazer ajustes num padrão caótico? A única coisa a fazer aqui é tentar estipular uma dieta rígida, embora o sistema de infusão contínua de insulina vise dar mais flexibilidade ao indivíduo, nesta situação é necessário estipular refeições regradas, carboidratos de forma regrada, preferencialmente a mesma refeição, se for possível, e o perfil de 7 pontas no mínimo, 7 ou 8 pontas. O que é um perfil de 7 pontas? Pré e 2 horas pós-refeições, ao deitar, e quando 8 pontas, mais uma glicemia na madrugada. Este perfil deve ser realizado em uma semana, para que o paciente consiga efetivamente fazer. Porque se nós estipulamos um prazo de 20 dias, 30 dias, é um prazo muito longo, aquele indivíduo que já vem em forma caótica de avaliação não vai realizar. Então nós estipulamos um período curto e o paciente volta. Uma vez voltando, se existirem padrões, é possível analisar e atuar em cima desses padrões. Então vamos lá a alguns padrões possíveis. Aqui nós temos, por exemplo, uma demonstração. É nítido que as glicemias, existem alguns escapes, por exemplo, mas é nítido que as glicemias seguem uma sequência. E eu avalio o padrão normalmente no relatório diário com conexão de pontos. Eu acho a forma mais fácil de investigar padrões. Então vamos ver um primeiro padrão típico: hipoglicemias do basal noturno. O indivíduo dorme com glicemias mais altas ou normais e acorda com glicemias muito baixas ou hipoglicemias. Então, quem vem atuando aqui, qual é a insulina que atua aqui, é a insulina basal noturna. Para resolver esse padrão, é necessário alterar o basal noturno. Então, aqui, reduzir um basal noturno ou, eventualmente, o basal total e depois fazer ajustes. Um outro padrão de hipoglicemia é aquela que vem do bolus alimentar. O indivíduo tem glicemias normais, vamos esquecer essas hipoglicemias aqui, tá? Nós estamos analisando estas glicemias normais. Quando o indivíduo tem glicemias normais, no café da manhã, por exemplo, toma insulina e evolui com muitas hipoglicemias. Então, isso é um padrão de hipoglicemia pós-alimentar. O que é necessário fazer aqui? Aumentar o fator carboidratos na relação insulina-carboidrato, que reduz a dose para alimentação. Então, muita atenção nisso. Nós temos uma unidade para 10 gramas de carboidrato. Significa que uma unidade, no nosso entender, cobre 10 gramas de carboidrato. Esse indivíduo faz hipoglicemias, nós temos que aumentar o carboidrato, ou seja, uma unidade não faz frente a 10, mas talvez a 15. Então, nós aumentamos para 15 aqui e nós teremos uma redução da insulina da dose do bolus alimentar. Da mesma forma, como quando nós temos hipoglicemias após bolos de correção. Então, lembre-se, quando nós estamos avaliando um padrão qualquer, é necessário avaliar o padrão anterior. Se nós temos aqui glicemias elevadas que evoluem para hipoglicemias como padrão, nós sabemos que o fator de sensibilidade, ou seja, a correção, está exagerada. O indivíduo tem glicemias elevadas, faz a correção, essa glicemia baixa. Então, aí o fator de sensibilidade
é que está muito baixo, nós temos que aumentar, ou seja, se ele fazia 1/50, uma unidade cobria 50 miligramas por decilitro, mas na verdade ele deve estar baixando 60, 70, 80, então nós temos que aumentar o denominador do fator de sensibilidade para reduzir a dose de insulina. Esta é a atitude para hipoglicemias após correção. E as hiperglicemias? Quando nós temos hiperglicemia, lembre-se que eu mencionei avaliar o padrão anterior. Então nós temos alguns padrões: hiperglicemia pós-hipo, hiperglicemia pós-glicemias normais e hiperglicemias após hiperglicemias. Para cada uma dessas situações, nós temos atitudes diferentes. Vamos avaliar primeiro as hiperglicemias pós-hipo. O indivíduo com hipoglicemias evolui com um padrão de hiper. O que fazer aqui? Aqui é simples, é orientar uma padronização dos carboidratos para a correção de hipo. O próprio sistema Accu-Chek Combo já sugere, quando o indivíduo faz a glicemia no Smart Control, ele não sugere nenhuma dose de insulina, mesmo que o indivíduo vá se alimentar, e ele sugere doses de carboidratos para a ingestão. O padrão que nós temos é de 15 gramas de carboidrato, mas essa dose pode ser menor ou maior. É muito importante evitar a correção de hipoglicemias com alimentos. É preferível utilizar suco de laranja, refrigerante tipo Coca-Cola ou açúcar, que são açúcares com altíssimo índice glicêmico para a correção imediata. Quando nós temos hiperglicemias pós-bolus alimentar, aqui um padrão muito típico. Esse paciente aqui, por exemplo, tem padrões bem específicos. Ele tem todo um padrão bastante irregular durante o dia, mas é perceptível aqui hiperglicemias pós-café da manhã. Ele amanhece com a glicemia normal e tem elevação dessas glicemias aqui. O que acontece? O bolus a relação insulina-carboidrato não está adequada. Então é necessário, ao contrário de como nós vimos anteriormente, reduzir a quantidade de carboidratos que o sistema faz frente. Se ele fazia frente uma unidade para cada 15 gramas de carboidrato, na verdade ele não cobre 15, cobre 10. Então nós vamos ter que trocar esse fator e aumentar a dose de insulina para a alimentação. E aqui a hiperglicemia pós-hiperglicemia, ou seja, o indivíduo tem hiperglicemia, faz o bolus de correção e evolui com mais hiperglicemia. Significa que o bolus de correção está inadequado, como da outra vez nós vimos, reduzir o denominador do fator de sensibilidade, ou seja, uma unidade de insulina não faz frente a 50, talvez faça frente a 40, ou a 30, ou a 20 gramas de carboidrato. Então, uma unidade de insulina reduz só 30 ou 40 e não 50. Ao trocar esse denominador, nós vamos automaticamente aumentar a dose de insulina. Muito bem. Visto o ajuste dos bolos, é ainda necessário avaliar o basal noturno. Então, nós dividimos, por exemplo, um paciente que tem as glicemias muito estáveis durante o dia, mas tem uma elevação noturna notável. Então, nós dividimos o período noturno em blocos de 3 em 3 horas e nós estipulamos que a glicemia não deve variar mais do que 30 miligramas por decilitro, para mais ou para menos. Se isso estiver acontecendo, nós temos que dividir em blocos de 3 em 3 horas e ir alterando os basais até encontrar uma estabilidade. Da mesma forma, nós temos de 3 em 3 horas. Da mesma forma, nós teremos os blocos para o dia. Então, se nós temos que avaliar o basal durante o dia, essa é uma medida que demanda um pouco mais de trabalho do próprio cuidador e do paciente. Nós temos que dividir o dia em blocos de café, almoço e jantar e fazer omitir uma refeição e passar 3 horas sem alimentação para avaliar o que acontece com o basal nesse período. É um cálculo bem mais específico em que se omite, por exemplo, o café da manhã para avaliar desde o café até o horário do almoço, até a tarde. Omite-se o almoço para se avaliar desde o almoço até o jantar e omite-se o jantar para avaliar até a hora em que o indivíduo vai se recolher para deitar. Então são as avaliações dos blocos de basais, de 3 em 3 horas.